Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Betânia é escritora e advogada. Ela mora meio no Rio de Janeiro e meio em Santa Catarina. Quando ela deu entrevista pra gente, ela estava em Santa Catarina, então vamos dizer que ela é de Santa Catarina. Ela teve 3 EQMs, ou 4, talvez. Sendo que a primeira quando tinha 2 anos de idade, a segunda quando tinha 7 e a terceira já adulta. É muita coisa para contar. Uma frase maravilhosa de sua entrevista é quando ela diz: não é o outro que é difícil, somos nós que amamos pouco. Uau! Dividimos essa entrevista em 3 partes, sendo que a primeira, essa que vocês estão assistindo, foi publicada hoje às 18 horas. A segunda será publicada amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. E a terceira e última parte, amanhã, domingo, às 14 horas. Tudo isso porque vocês são maravilhosos. E aí, estão preparados? Boa tarde, Betânia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, as suas experiências de quase morte, que são 3, e as suas muitas outras experiências que eu considero muito relevantes. Eu estou muito feliz com essa entrevista. Peço, por favor, que você se apresente e diga o que você faz e onde você está falando e nos conte tudo. Tudinho. Nós queremos saber tudo porque tudo isso nos ajuda muito a compreender mais o que somos nós. Muito obrigado e a palavra está com você. Eu quem agradeço, Carlos. Eu me chamo Betânia, eu sou advogada e escritora. Atualmente estou em Florianópolis, mas resido tanto em Florianópolis quanto no Rio de Janeiro, devido ao trabalho. E estou aqui para poder compartilhar essas experiências. Desde já, houve da minha parte muita resistência em contá-las, porque sou uma pessoa muito reservada e, querendo ou não, a gente é de uma grande exposição, a gente acabar falando de uma parte que é tão íntima e ao mesmo tempo uma parte tão bonita, em que são experiências que nos marcam e nos transformam. Mas eu senti que eu deveria compartilhar essas experiências porque o canal me ajudou muito. Foi um acalento, um bálsamo, onde eu encontrei realmente conforto. Então eu achei que seria covardia da minha parte não compartilhar essas experiências. Então este é o meu intuito de, alguma forma, poder contribuir e ajudar. A minha primeira experiência que eu trago aqui, eu até mandei para o Carlos uma foto onde dá para perceber um pouco assim o relevo, a testa levemente rachada, enfim. Eu era muito pequena, eu tinha em torno de 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, e eu estava brincando com meu pai, a gente corria pela casa. Isso aí é o meu pai que diz, enfim, eu não tenho essa memória, mas eu tenho a memória dos segundos que antecederam, onde eu bati a cabeça, eu bati a testa num portal de madeira. E eu tenho essa lembrança. Eu não tenho a lembrança de como estava sendo o meu dia, isso eu não tenho, eu era muito pequena, mas eu lembro dos segundos que antecederam ali essa queda, essa batida. E eu sei que é como se eu tivesse saído. E naquele momento em que eu saio, Carlos, eu não era mais uma criança. Eu estava pairando acima e eu vi aquilo ali. Então é como se antes daquele bate eu já tivesse saído alguns segundos, uma coisa assim mínima, sabe assim? E eu tenho a memória disso perfeitamente. Depois, assim, eu sei que meu pai, como ele estava brincando atrás de mim e vinha, correndo atrás de mim e tal, na mesma hora ele já me pegou, aí eu já não tenho mais lembrança alguma, aí eu já sei do que meu pai e minha mãe me contaram. Mas essa experiência para mim foi muito marcante e me acompanha e eu consigo lembrar dela em detalhes. Eu lembro assim perfeitamente da casa, de como as coisas estavam, do impacto, e foi isso. Essa experiência foi desta forma que aconteceu. Tá, eu queria até explicar às pessoas que, como são muitas experiências, necessariamente nós vamos fazer as perguntas depois de cada uma, para que não fique aquela coisa esquisita. Lá na frente eu vou falar, se lembra quando você contou aquela experiência? Então, para que fique mais fácil a compreensão das pessoas. Também não serão muitas perguntas, eu vou tentar me conter aqui um pouco. Mas
Tem uma coisa sobre essa experiência que foi muito rápida, porém foi aos 2 anos e você tem a lembrança até hoje disso. Você falou que ao sair você não era mais uma criança. Isso nos faz pensar sobre a questão de nascer, crescer e morrer. Até que ponto um espírito, entre aspas, nasce, cresce e morre. A gente sabe que isso é uma realidade daqui. Eu queria que você explicasse o quanto você conseguir sobre essa realidade fora daqui. O que significa você não se sentir mais uma criança naquele momento? Ótima pergunta, Carlos. E eu também trouxe esse questionamento para mim. E assim, eu lembro dessa experiência desde muito pequena. E realmente eu recordo-me de que eu não era, naquela experiência, aquele ser que pairava sem forma, não tinha uma forma definida, mas pairava e analisava aquela situação. Eu recordo assim, que eu não era, eu era uma consciência expandida, eu era um ponto de vista. Eu era alguma coisa nesse sentido, ocupando aquele espaço ali, vendo aquela situação, mas não tinha medo, e também não tinha apego. Mas, teoricamente, você, sendo criança, você também pode não ter medo. O que tinha a mais naquele ponto de vista que fez você pensar que você não era uma criança? Eu fico imaginando, será que você teve naquele momento acesso a um conhecimento maior? Acredito que sim, mas como eu era muito pequena nessa primeira experiência, então eu não consigo refletir o que aconteceu, quais foram as percepções que eu tive. Já diferente das outras experiências que eu tive ao longo da minha vida, onde eu consigo fazer realmente essa separação, digamos assim. Mas a sensação, o sentimento que eu tive naquele momento, inclusive hoje, quando eu me recordo disso, é que eu não era um bebê, uma criança ali, que havia essa separação. E que eu saí antes do bate acontecer. Isso é bastante interessante, né? Não é óbvio, né? Uhum. Eu queria saber o seguinte, você era só um ponto de vista ou você sentia ter também um corpo fora daqui? Era como se fosse uma fumaça, uma coisa sem forma definida, que pairava acima e que via aquela cena. Era isso, uma coisa assim, sem contorno direito, sem muitas formas. Eu não vi um corpo, por exemplo, que eu me tornei um espírito grande, em forma humana. Não, isso aí eu não vi. Era como se fosse uma fumaça, uma coisa que existia ali e que via aquilo. A última pergunta, você comentou que você bateu a testa, eu entendi, no portal, foi isso que você falou? É que em Minas, pelo menos assim, lá em casa a gente tem uma mania de falar o portal da madeira da porta, sabe? A gente tem essa mania de dizer isso. Aqui a gente chama de batente, é isso? Exato, é batente, isso mesmo. É que eu achei engraçado, você fala bateu no portal, peraí, já? No portal? Sim. Ok, então vamos para a segunda experiência, por favor. Então, a segunda experiência, eu já me recordo dela completamente, o antes, o durante e o depois do que aconteceu, enfim. Eu tinha em torno de 6 para 7 anos, a gente estava na roça dos meus avós, lá em Minas, no interior, e eu estava brincando no campo junto com os primos. Eram férias escolares, minha mãe estava lá, meu pai não tinha ido, mas minha mãe também estava com a gente, e a minha irmã mais nova era muito pequena, e a minha mãe tinha ficado dentro da casa, cuidando da minha irmã muito pequena, não tinha nem 1 ano de idade ainda, e a gente tinha ido brincar no campo. E um touro bravo saiu assim do curral, próximo da onde a gente estava, e 2 homens que trabalhavam assim lá na roça do meu avô, pediu para a gente correr para as lapas do rio, que lá era mais seguro. Ele ordenou, gritou, e eu lembro disso perfeitamente, da gente assim com muito medo, eu e os meus primos, a minha irmã também estava, e da gente correndo e indo para o rio, em direção ao rio. Eu era menor, e a mais magrinha, bem pequena e tal, e quando a gente foi saltar de uma lapa para outra, todo mundo conseguiu, só que nisso eu escorreguei e acabei caindo dentro do rio. E neste momento que eu caio dentro do rio, também há essa divisão. Neste exato momento, quando eu caio dentro do rio, eu sinto que há essa divisão onde eu estava ali me afogando, e o vestido que eu estava, eu lembro perfeitamente da sensação do vestido subindo e tampando meu rosto.
lembro da minha irmã, de todo mundo apavorado, gritando, os meus primos, todo mundo era muito pequeno, e gritando, e vi os dois peões que estavam lá em cima, cuidando das coisas, viram, assim, ouviram os gritos, o que aconteceu, e saíram correndo e vieram ao meu socorro. E eu estava ali em cima, ao mesmo tempo, por isso que eu falei que houve essa divisão, por quê? Eu era aquela que estava ali afogando e lembro de engolir água, lembro daquela sensação do afogamento, do desespero, mas ao mesmo tempo eu também era aquele ponto de vista pairando acima, que via aquilo ali e não era também uma criança. Era como se eu fosse um ponto conectado a uma coisa muito maior, expandido, e eu não tinha eu não era uma criança, eu não me sentia ali no corpo de uma criança, com sensações de criança, e eu não tinha nenhum desespero, ao contrário daquela que estava afogando, que estava em desespero, em dor e sofrimento. E eu conseguia fazer essa distinção, Carlos, das duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu era aquela, mas eu também era aquela outra que pairava acima. E que, para mim, era coisa... Não tinha um sentimento, não tinha um desespero daquela que pairava acima, daquele ser, daquela coisa sem forma, daquele ponto de vista, digamos assim. Então essa foi a segunda experiência que eu tive. Depois, quando eu fui socorrida, eu me recordo de que eu estava caminhando para ir para casa, onde era a sede da fazenda, lá do sítio dos meus avós, e eu continuava vendo eu andando bem pequena, indo para casa. E aquela sensação assim, eu não quero contar isso para minha mãe, e eu molhada, assim, eu não quero, sabe, assim, eu lembro disso perfeitamente, que a minha irmã também tinha me dito para não falar com mãe, porque senão minha mãe ia brigar com a gente e tal, e não sei o quê, e eu lembro disso, assim, daquele ponto, pairando enquanto eu caminhava. Essa foi a segunda experiência. Na primeira você não sentia claramente você ser as duas ao mesmo tempo. Você era muito pequenininha, você não se lembra disso, né? Exato. E essa sensação de ser as duas, ela... Como é que é essa sensação de ser as duas ao mesmo tempo? Olha, Carlos, até hoje, talvez enquanto a gente estiver conversando, eu consiga explicar melhor ao longo das outras experiências, das outras coisas que aconteceram. Mas eu sinto que é como se nós todos fôssemos essa pessoa aqui, nessa veste, mas também fôssemos mais, entendeu? Uma coisa muito mais expandida. Então, assim, eu não sei agora colocar em palavras isso que eu quero dizer, e é complexo, eu entendo isso, e é complexo até para mim, porque é uma experiência tão ampla, mas que para a gente colocar ela em palavras é muito difícil. Sabe? Então, parece que você é um todo, uma coisa maior, e que você está conectado a tudo. E mesmo você sendo tão jovem, você percebia em você um sentimento de paz, de conexão com tudo que estava à sua volta? Totalmente. Totalmente. E eu percebi uma coisa, a matéria sofre, mas o espírito não. Por que eu percebi isso? Porque ali naquele afogamento, eu estava em sofrimento. Eu sentia, eu pequena, assim. É tanto que até hoje eu tenho pavor, eu não sei nadar. Eu tenho pavor assim, eu moro em 2 cidades que tem praias e tal, eu não entro no mar. E as poucas vezes que eu tentei nadar, eu sempre veio como se tivesse ficado um trauma. Não que a experiência fosse ruim, a experiência não é ruim, mas é como se a matéria tivesse criado uma limitação. O meu corpo criasse uma limitação para não aprender, talvez. Eu não sei te dizer, eu não sei te explicar, mas é essa sensação que eu tenho, como se houvesse um bloqueio. Mas não havia sofrimento daquele ponto de vista olhando aquela situação. Nenhum. Era uma coisa muito ampliada, era uma sensação de muita tranquilidade. Eu não tinha medo, assim, será que vai acontecer alguma coisa? Eu me sentia realmente conectada. Você falou de ter essa visão externa e a visão interna, mesmo depois que você estava a caminho de casa. Isso me faz pensar, será que se nós desenvolvermos a nossa sensibilidade, nós teríamos como perceber essa outra visão em todos os momentos da nossa vida? Isso parece razoável? Parece. Totalmente.
que depois eu vou te falar sobre os sonhos lúcidos, onde a minha experiência, pelo menos, e venho aqui com muita humildade, muito respeito, enfim, as minhas experiências, pelo menos, me mostram, apontam isso, me direcionam a essa questão, a essa sensação. Então, está com você agora, vai em frente. Tá. Uma outra experiência que eu acho muito importante de ser compartilhada eu até coloquei ali no relato onde eu escrevi o e-mail para você, Carlos. Eu tinha por volta de 8, 9 anos e ao ir para a escola, meus pais achavam que eu fazia um caminho, onde eram por ruas mais movimentadas. Mas, na verdade, por causa de uma amiga minha que estudava no mesmo colégio, na minha sala de aula, eu fazia um caminho diferente para passar na casa dela, que ela estava sempre me esperando, e a gente ia juntas. Então eu tinha que descer uma escadaria onde não tinha movimento, praticamente nenhum, eram poucas casas que tinha. Isso eu estou dizendo lá em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, lá no interior. E eu tinha por volta de 8, 9 anos. E nesse dia específico, quando eu fui passar e chamei ela não estava. A mãe dela me informou que ela já tinha ido para a escola. Então ela não tinha me esperado, talvez eu tivesse atrasado, enfim, não sei ao certo o que aconteceu, ou ela foi mais cedo, mas sei que ela já tinha ido para o colégio. E nisso eu continuei, descia essa escadaria que precisava descer, e caminhando assim, atravessei uma rua, e normal, assim, eu era uma criança e sempre fui muito observadora e tal, e observando as coisas, lembro disso perfeitamente. E nisso eu ouvi uma voz que não me restava dúvida, que era corra. Eu lembro até hoje do timbre. Era masculino e me disse para correr. Nisso, Carlos, quando eu ouvi, eu parei. A primeira coisa que eu fiz, eu estava com a mochila assim, de costa, e eu lembro que eu estava segurando assim as alças, e a primeira coisa que eu fiz foi parar e olhar para os lados assim, e fiquei assim, parada no primeiro momento. E aí eu ouvi de novo, corra. E aí quando eu olhei para trás, eu vi um homem vindo na minha direção. E daí eu ouvi a terceira vez, corra, e ele não mexeu os lábios. Ou seja, não era ele que estava me mandando correr. E, obviamente, um homem, quando tenta fazer alguma coisa com uma criança, ele não vai advertir, falar com ela para ela correr. Ao contrário. E nisso, eu comecei na hora que eu vi o semblante dele, eu vi que aquele homem, enfim, tinha a intenção de fazer alguma coisa comigo. Eu lembro de correr muito, foi uma cena desesperadora, assim, de correr muito, de olhar assim para um lado, para o outro, para ver se tinha alguma casa com portão aberto para entrar, porque não tinha comércio nessa rua, não tinha nenhum comércio e tal, e tinha um campo de futebol, uma quadra escolar ali e tal, e tinha mato. Então era um lugar assim perigoso, sabe? Por isso que os meus pais não permitiam que a gente passasse por lá. Eles mandavam a gente sempre ir para o colégio na rua mais movimentada. E aí nisso eu fui e consegui dobrar uma esquina. Quando eu dobro assim para subir o morro, tinha uma professora que é amiga dos meus pais, só que ela não me viu. E ela estava bem mais à frente. Ela estava saindo da casa dela e um carro no topo do morro que tinha acabado de virar para passar. Então, nisso, este homem que estava correndo atrás de mim, ele desistiu por causa dessas duas pessoas. Mas eu só consegui sair à frente porque eu ouvi esse corra 3 vezes. Então, isso... E antes disso, eu lembro que antes de chegar lá na escadaria nesse dia, eu lembro até hoje disso, de ter tido, sabe, como se alguma coisa, antes de passar por essa rua, enfim... eu tive um pressentimento, uma coisa, uma sensação que eu lembro até hoje de ter olhado para o céu antes. Eu não sei o que foi, mas eu sei que foi como se fosse alguma coisa me empurrando. Isso eu lembro perfeitamente. Mas mesmo assim eu não dei importância a isso. Eu fui no caminho de sempre, que eu passava para chamar minha colega, para a gente ir juntas para o colégio. Não pensei de forma alguma, 8, 9 anos, que seria uma situação dessa, enfim, que eu estava em risco, que algo poderia acontecer. Então essa foi a terceira experiência. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: essa voz me faz querer saber se, de alguma forma, você se sentiu acompanhada nas 2 primeiras experiências, de experiência de quase morte. Totalmente. Quando eu falei que eu me sentia conectada, era justamente por isso. Exatamente por isso. Eu não vi naquelas outras experiências ninguém, eu não vi, mas eu me sentia como se eu
fosse um tecido, algo que fizesse parte de mais coisas. Como se eu tivesse conectada, eu era aquele ponto que pairava naquelas outras experiências, mas eu era um ponto que pairava, mas havia outras pessoas, outros seres, espíritos, eu não sei qual nome dá, mas outros pontos que estavam ali também. É como se fosse uma teia, algo nesse sentido. E quando surgiu essa voz, Corra, de alguma forma você sentiu ser um dos pontos que estavam lá? Depois, mais à frente, de acordo com as experiências que eu tive, eu sei que trata-se de um mentor ou alguma coisa espiritual. Eu realmente não quero colocar de uma forma religiosa. Eu respeito todas as religiões, gosto de ler e estudar, e é um tema que me interessa muito, mas eu não coloco essas experiências na esfera da religião, mas eu senti realmente que era alguém que me acompanha espiritualmente, de alguma forma. Com você. Então, ainda quando eu morava lá em Capelinha, eu comecei a sonhar, Carlos, com a minha irmã, que já morava em São Paulo, que fazia lá a faculdade em São Paulo e tal, e eu comecei a sonhar que ela estava grávida. A minha irmã não tinha intenção alguma de engravidar, porque a minha irmã tinha 19 para 20 anos, muito jovem, enfim, então ela não tinha realmente essa pretensão, esse desejo. E eu sonhava que era uma menina trazendo para mim um menino. Isso nitidamente. Aquela menina só estava acompanhando aquele menino. Ou seja, aquele menino seria o meu sobrinho. E isso passou a acontecer de uma forma muito recorrente. Inclusive, momentos às vezes que eu estava em oração, enfim, flechas vinham disso. Então não era mais só sonhos que aconteciam, eram também flechas de momentos em que eu estava em oração, ou às vezes estava fazendo alguma coisa, vinha essa imagem de uma menina com um menino. Muito rápido esses flechas, mas vinham. E eu comentei com os meus pais. E os meus pais falaram, não, bobeira e tal, tipo, não tem como, sua irmã não quer ter filho e tal. E passaram-se alguns meses, a minha irmã engravidou e era um menino. Então, essa experiência também eu quis compartilhar, eu acho ela importante. Então, eu sentia que era, os meus pais sabem disso, os meus pais lembram disso. Se precisar deles para confirmarem essa informação, eles com certeza farão de bom grado. E eu tenho uma conexão muito importante com o Matheus, que é o meu sobrinho. Primeiro, não precisa se preocupar em confirmar nada, porque toda pessoa que é entrevistada, nós sabemos que só estão contando, todas as pessoas, a verdade vivenciada por elas. A pergunta que eu queria fazer é sobre por que você acha que esse sobrinho apareceu para você e não para a própria irmã? Nossa, eu nunca pensei o porquê. Isso nunca passou na minha cabeça. O que eu posso imaginar é que você tinha a condição de perceber isso e ela não, mas seria isso? Eu realmente nunca pensei o porquê disso, sabe, Carlos? Assim, eu sempre tive uma conexão muito forte com o Matheus nesse sentido, assim, não que ela não tenha, obviamente ela tem, enfim, mas talvez assim, eu percebi a presença dele de alguma forma, sabe? Nós conversamos, você me mandou por escrito todas essas experiências, nós estamos passando uma por uma. Nesse ponto, você escreveu ali para eu lembrar dos julgamentos que surgiram em visões posteriores, nesse ponto. Não, mas na verdade eu coloquei na ordem errada, depois eu fui lá e até olhei. Essa questão do julgamento vai ser mais adiante. Então, com você de novo. Eu me mudei para Governador Valadares, eu estava com 16, 17 anos mais ou menos, para fazer o terceiro ano do ensino médio e depois para fazer a faculdade de Direito, que na minha cidade não tinha universidades, faculdades, enfim. E eu tinha uma tia que eu tinha um grande apego com ela. Nós éramos muito próximas, todas as vezes que eu ia para a Capelinha, eu sempre a visitava. E de vez em quando ela me ligava. E uma noite, eu lembro perfeitamente, foi de uma sexta para sábado, eu sonhei com essa tia minha, mas não foi um sonho normal. Sonhos, normalmente, eles são uma coisa meio lúdicas e tal, e ali não era sonho, sabe? Assim, tanto que eu falo sonho porque eu deitei e dormi, mas eu sei que aquilo ali foi algo muito diferente. Eu me vi
como um ponto de luz, e tinha um ser que me acompanhava, que era aquela voz masculina que nas outras ocasiões, que naquela ocasião me alertou para correr. Nós dois éramos 2 pontos de luz, e é como se aquele ponto de luz me tirasse da minha casa, do apartamento que eu morava lá em Governador Valadares, e me levasse até a casa da minha tia. Nisso, a gente ficou na área externa da casa da minha tia, e eu a via. Ela estava ali guardando as comidas, enfim, fazendo aquela coisa de rotina do cotidiano, e era à noite. Então lembro disso perfeitamente, e eu a via. E ali eu não tinha o apego que eu tenho por amá-la, enfim, mas eu não tinha esse apego. Eu tinha, assim, é como se o amor, ele transcendesse realmente essa questão da matéria e não houvesse apego, e eu ouvia ele me dizendo que ela iria falecer. E ali eu entendi perfeitamente, Carlos, que eu estava ali somente para me despedir. Eu estava ali, foi me concedido para me despedir dela. E eu a vi ali, guardando a comida, naquela rotina, e foi isso. Depois, eu não sei como eu voltei para casa, eu não sei, enfim, como foi, mas eu sei que era uma luz que tinha, dourada ali, uma coisa maravilhosa, e eu lembro desse ponto de luz, que é como se eu tivesse viajado numa luz. Eu não sei como explicar isso melhor, mas enfim. E quando eu escutei isso, isso não me abalou naquele momento, porque normalmente quando a gente está tendo um pesadelo, depois eu fui raciocinar sobre isso, normalmente a gente já fica angustiado no próprio pesadelo. A gente se sente mal quando vem aquela informação, a gente se sente... Não, eu não me senti mal, para mim aquilo era a coisa mais normal, era para ser, e estava tudo bem, assim, aquela sensação naquele sonho era essa. Quando eu acordei, que aí eu me desesperei. Eu acordei e eu sabia que ela iria falecer. Eu fiquei totalmente desesperada. O meu pai acorda muito cedo, então eu liguei para ele, era muito cedo, era por volta de 4 e pouco da manhã, e eu falei com ele, ele falou, não, deixa de bobeira, sua tia tá bem, sua tia tá normal, tá tudo certo. E passaram-se 2, 3 meses deste sonho, a minha tia teve um infarto e realmente veio a falecer. E foi num domingo à noite. E ela tinha guardado as coisas dela, a janta, enfim, tinha chegado da missa, tinha guardado as coisas, jantado, e depois, sabe quando você arruma a cozinha, deixa as coisas lá e tal? E aí depois ela infartou e veio a falecer. Como se ela soubesse o que ia acontecer? Quis deixar a casa pronta? Eu não sei, assim, não sei se era um hábito dela, porque eu ia na casa dela, mas como eu já morava fora, então não sei, assim, mas me parecia uma cena do cotidiano mesmo, assim, da pessoa jantar, depois organizar as coisas assim e tal, lavar uma louça, pegar a comida que sobrou, guardar dentro da geladeira. Você falou sobre o amor e o apego. Isso me lembrou antes quando você falou em a dor no corpo e a ausência de dor fora. Você relaciona o apego à dor de uma certa forma? Totalmente. E esse amor fora daqui, porque a gente ouve muito falar do amor fora daqui, é algo incompreensível, mas a gente quer compreender. O que é esse amor? Porque o amor que a gente sente aqui, ele também é bom, né? Ele pode ter apego, mas ele é bom. O que você pode nos contar sobre esse amor sem apego? Carlos, é complicado de colocar isso em palavras porque é um sentimento, e sentimento é difícil da gente traduzi-lo, né, em palavras, assim. O que eu posso te dizer é que é muito diferente, sabe? A matéria, ela pesa, ela é densa, ela tem condições, por mais que a gente ama de forma incondicional, mas quantas vezes a gente acaba tendo ali, sendo vil nas nossas relações, sabe? Então, é uma coisa que se expande, sabe? Você sentia pela sua tia esse amor sem apego quando você esteve com ela fora do corpo físico? Era totalmente diferente. Era uma coisa muito mais expandida. Muito melhor? Muito, muito melhor, sem sombra de dúvida. Você fala que você e aquele ser eram 2 pontos de luz. Eu pergunto, quando você fala um ponto de luz, é um ponto de luz mesmo ou é uma
É uma luz que de uma certa forma lembra uma nuvem, ou poeiras, ou tem mais ou menos uma espécie de silhueta, alguma forma, ou é só um pontinho? Nesta experiência em específico, onde eu estava com este ponto de luz, era como se fosse um asterisco dourado, emanando luz. Era uma coisa assim, que tinha luz, uma luz em torno da gente. Era isso. Em outras experiências foi diferente? Foi porque a primeira experiência era como se fosse uma fumaça. Não era como se fosse esse ponto de luz desta forma. Era como se fosse uma fumaça, uma coisa translúcida e sem aqueles contornos, sem aquelas formas. Nesta experiência, onde a gente estava ali na área externa da minha tia, era como se fosse 2 pontos de luz, o asterisco foi o que eu consegui colocar aqui para ser o mais fácil de compreender. Às vezes eu fico pensando, será que é um ponto de luz ou será que nós não temos a capacidade, estando aqui, de entender o que nós estamos vendo e aquilo nos aparece simplesmente como um ponto de luz? Você está certíssimo também nisso, sabe? Porque ao longo das minhas experiências, teve uma outra experiência que eu vi este ser, eu não sei se eu posso dizer que me acompanha, enfim, mas eu vi este ser com os cabelos escuros e numa outra experiência eu sabia que era ele e ele estava com o cabelo claro. Então é como se, igual, por exemplo, como explicar que em uma experiência eu era essa fumaça e na outra experiência eu era como se fosse uma estrela, um asterisco, alguma coisa neste sentido. Então parece que essa roupagem, ela muda, ela se transmuta. Vamos em frente. Sim. Então... Por aqui seria o reencontro com a sua tia falecida. Isto, exato. A minha tia, depois que ela faleceu, foi muito difícil para mim, porque eu fiquei muito angustiada. De que, assim, se eu tivesse falado alguma coisa, se eu tivesse ligado e dito para ela fazer algum tipo de exame, enfim, será que isso não teria mudado o desfecho? Eu me senti muito culpada. De uma forma que eu não desejo a ninguém, assim, foi uma sensação terrível, durante muito tempo me acompanhou, este peso mesmo. E num dado momento eu sonhei com a minha tia e eu a encontrei num jardim, numa plataforma, o mesmo local que depois, mais à frente, eu vou falar sobre o meu avô. Então eu a encontrei ali e ela me disse que era a hora dela e que nada do que eu fizesse ou falasse, enfim, não iria realmente, que eu não poderia alterar aquilo que já estava determinado, a passagem dela, entendeu? Que nada faria isso alterar. E aí depois eu até, assim, é como se ela tivesse transmitido para mim que se ela tivesse feito alguma cirurgia, ela também teria partido na mesa de cirurgia, sabe? Assim, ficou esse entendimento ali naquele momento em que ela conversava comigo. Então que eu não teria controle. Então ficou ainda mais forte que pela nossa ligação, foi me dada a oportunidade, como eu morava numa cidade diferente da dela, enfim, de me despedir, de vê-la pela última vez. E foi esse entendimento que eu tive assim, nessas experiências. Mas você teve em seguida outra experiência com ela, né? Tive, da prova da OAB, né? Agora, então, sobre a prova da OAB, Carlos, e uma coisa também que eu quero dizer antes de entrar nessa experiência, que eu acho importante para quem vai ouvir. Eu estava nessa fase de final já de faculdade e tal, e a gente se cobra muito, enfim, como vai ser e tal. E eu lembro que eu estava em meditação, oração, e que eu ouvi perfeitamente, assim, eu estava muito, assim, desesperada, eu tenho que passar, eu sempre cobrei muito de mim, enfim, e, eu tenho que passar e tal. E eu ouvi uma voz, não é a mesma voz daquele ser, uma voz diferente, dizendo para mim, mas você está desesperada, você não está confiando, porque eu falava que eu estava confiante, mas no fundo eu não estava confiante. Por quê? O desespero, ele demonstra que você não está confiando naquilo que tem para ser seu. Então isso para mim ficou muito... foi um ensinamento que depois disso eu trouxe para a minha vida. Em vários momentos em que eu quero alguma coisa, que eu desejo algo, quando eu começo a me afastar daquilo, no sentido de ficar muito
pensando negativo, ou desesperada, ou pedindo muito aquilo para que aquilo se torne, enfim, para que aquilo aconteça, eu vejo que não, eu não estou confiando, que eu realmente estou distante daquilo. Então, que se eu confio, eu entrego, como uma criança que se entrega a um pai, enfim, que confia que ele vai direcionar. Você entra dentro de um carro, você sabe que você vai chegar, o seu pai te coloca no banco de trás do carro e ele está dirigindo, ou a sua mãe, e você sabe que você vai tranquilo por aquele caminho que ele está direcionando. Então, para mim, foi uma experiência muito forte. E nesta questão da OAB, Carlos, o que aconteceu? Eu fiz a prova da OAB e passei na primeira etapa. Quando foi na segunda etapa, fui fazer a prova e tal, e cheguei em casa depois da prova e tomei um banho e fui na sacada do meu apartamento, que eu morava, tinha uma sacada. E aí eu falei assim, meu Deus, se eu realmente tiver passado e tal, me mostra de alguma forma isso, que isso aconteceu. E aí eu fui me deitar. Deitei na cama e senti a minha tia me abraçando e falando para mim, você passou. Eu ouvi a voz dela. E ela já tinha falecido, e eu tive essa experiência com ela, foi muito real. E eu fiquei assim, paralisada naquele momento, e eu senti literalmente o abraço dela, sabe, assim, foi uma sensação muito forte. Aproveitando essa experiência, você falou que você ouviu a voz de um outro ser. Eu queria saber sobre a voz que você ouve. Algumas pessoas dizem que é como se fosse a voz delas mesmas, como de um eu superior, e às vezes não, como sendo às vezes de um outro ser. Eu queria saber se essa situação se repete com você também. Às vezes você ouve uma voz que você acha que digamos, da grande Betânia, do eu superior. Entendo. Sim, algumas vezes sim, Carlos, mas em outros momentos eu consigo diferenciar completamente, eu sei que não é algo meu, sabe, assim, eu sei, igual, por exemplo, essas experiências que eu narrei eram um timbre de uma voz masculina, e se não fosse aquela voz que me mandasse, que me ordenou para correr, eu não saberia, então não veio realmente, aquilo não veio de mim, não veio do meu espírito, ali eu tenho plena consciência, igual aquela outra questão do desespero, também, onde eu estava ali meio desesperada e tal, enfim, da mesma forma. Mas eu pergunto, há situações em que você sente que é um eu superior falando com você, o eu inferior aqui? Há situações que eu tenho essa percepção. É como se fosse você inteira falando com parte de você que não tem todo o conhecimento que você inteira tem? Exato, é aquele ser expandido que eu narrei daquelas outras experiências em que pairava acima. Agora acho que tem a história do garoto de 4 anos, é isso? Exato, isso mesmo. Então, Carlos, eu ainda morava em Governador Valadares. Na verdade, esta experiência até antecede esta da OAB. Então, ela aconteceu até primeiro. E a minha prima e a minha irmã tinham ido me visitar. Lá em Governador Valadares, eu não tinha familiares assim que moravam lá, só tem uma prima que mora lá, mas uma outra prima que mora em Lagoa Santa tinha ido me visitar, e a minha irmã também, que morava ainda com os meus pais em Capelinha na época, ela tinha ido também me visitar. Era tipo um feriado, eu não me recordo qual feriado, mas era um feriado. E a gente estava deitadas, a gente tinha dormido, e eu acordei com a sensação de que alguém estava me olhando. Nisso que eu acordo com aquela sensação de que alguém está me olhando, eu pensei que era, a gente estava dormindo no mesmo quarto, eu pensei que era a minha irmã ou então a minha prima que tinham acordado. Quando eu me viro, porque eu estava de costa, eu estava virada para a parede, o meu rosto estava virado para a parede, quando eu viro assim, eu vejo que as meninas estavam deitadas, ainda dormindo, e eu vi que tinha um menino próximo do rack onde tinha a minha televisão, e ele olhou para mim, deu um sorriso tímido, assim, mas um sorriso muito bonito, cabelinho liso, bermuda bege, camiseta laranja, e aí ele sorriu para mim e ele virou o corpo assim, ele era magrinho e tal, tinha aproximadamente uns 4 anos de idade, e ele colocou a mão, eu sempre tive uma bíblia em cima deste rack, e ele colocou a mão em cima da bíblia e saiu do quarto logo em seguida. Nisso eu saltei da cama rapidamente e saí atrás dele. E aí quando eu volto, as meninas já estavam acordadas e eu comentei com elas.
o que tinha acontecido. E elas não perceberam nada, enfim, elas estavam dormindo, mas elas ouviram quando eu saí da cama, quando eu salto da cama assim e saio correndo, isso aí elas ouviram, e elas, quando eu retorno para o quarto, elas, o que aconteceu? E aí eu comentei com elas que essa situação havia ocorrido, sabe? O que é ele, quem é ele, que mensagem que ele queria me passar, eu não sei, Carlos, eu não sei dizer, mas me parecia alguém que eu tinha muita afinidade, eu nunca vi esse menino. O rosto dele não é de uma criança que depois eu conheci ou que eu conhecia à época, não. E eu via que ele tinha um brilho, uma luz em volta dele. Eu sabia que não era uma criança que existia neste plano, entendeu? Se é uma criança que ainda vai vir, não sei também, mas eu senti uma conexão com este menino muito grande. Então vamos em frente. Uma experiência também que eu acho importante de comentar, eu já estava morando em Florianópolis, e nisso, Carlos, mas antes desta experiência, porque vai fazer conexão agora, há um tempo antes, enquanto eu ainda morava em Governador Valadares, eu comecei a sonhar com uma amiga muito querida, e eu comecei a sonhar com ela, e infelizmente eu via ela numa maca, e eu sabia que ela iria falecer. Nisto, passaram-se ali um tempo, anos até, porque aí eu fui para morar em Florianópolis e tal, vim morar em Florianópolis, e eu sonhei novamente com esta amiga, e sonhei que estávamos caminhando por ruas assim, como se fosse uma procissão, e tinham muitas pessoas em volta. A única pessoa assim, que eu reconhecia ali era ela, e caminhavam outras pessoas, era muita gente, era uma multidão de pessoas. E nisso, a gente não conversou, mas a gente estava uma do lado da outra, mas a gente não chegou a conversar ali, e a gente caminhando, até que a gente chegou numa casa muito simples, uma casa mais rústica, e nisso estava me esperando um homem, estava esperando uma mulher, este homem era o mesmo ser que depois eu vi naquela outra experiência que eu ainda vou relatar, só que ele estava diferente, o cabelo dele era escuro e o rosto dele eu não conseguia ver completamente nesta experiência, mas tudo ao redor eu conseguia ver. E nisso ele se aproximou junto com esta senhora, a minha tia também estava, que já havia falecido, e uma senhora que eu não me recordo, essa outra senhora, eu não me recordo a feição dela e tal, e eles viraram para mim, falaram para mim que assim, num domingo aconteceria uma coisa muito séria comigo, e que eu precisaria ir para o hospital. E por que este aviso faz sentido? Eu sou uma pessoa que às vezes assim, eu tomo um remédio e tá bom, não vou, sabe, assim, pro médico. Às vezes eu protelo um pouco isso. E daí eu ouvi isso perfeitamente. Eu já tinha, quando eu entro nesta casa, o foco ali era a mensagem que ele estava trazendo para mim, então eu já não via mais a minha amiga e não tive um contato com ela ali depois disso. E ele fala isso comigo, olha, no domingo vai acontecer uma coisa muito séria e você precisa ir para o hospital de imediato, mas a gente vai tentar te ajudar. Lembro disso perfeitamente, que ficou isso, a gente vai tentar te ajudar, mas você precisa ir para o hospital. Eu acordei, contei para minha irmã sobre esta situação, eu e a minha irmã já morávamos aqui em Florianópolis juntas, dividindo o mesmo apartamento, acordei, contei para ela, e ela falou, nossa, que estranho, e ela já ficou um pouquinho assustada, porque assim, eu sempre dividi muitas coisas com ela, com os meus pais. Eu nunca consegui compartilhar muito para as pessoas de fora, mas sempre contei isso muito para os meus pais e para as minhas irmãs. E ela falou, mas passaram-se ali as semanas, passaram-se 1 mês, 2 meses, e a vida seguiu, e eu nem lembrava mais disso. Carlos, do nada, minha unha do pé, do dedão, ela encravou. E eu fui eu tentei fazer banhos primeiro, aqui em casa, de sal, tomar chás para tentar desinflamar, e nada desinflamava. Até que eu falei, não, eu preciso procurar um médico para realmente fazer aquela microcirurgia, algo muito simples. E eu fui fazer essa microcirurgia, ele fez ali e tal, e me passou um remédio. E eu comecei a tomar este remédio. Eu não sabia que eu era alérgica a este medicamento. Nisso que eu estou tomando esse remédio, num domingo de manhã, eu acordo, com a cabeça explodindo, assim, parecia que minha cabeça estava inchada, martelando, assim, uma coisa horrível. Eu me sentia já muito mal, até para engolir, estava difícil a saliva. E eu virei para minha irmã e falei assim, ela entra no meu quarto e eu falei com ela,
eu tô normal, eu tô bem? Ela falou, tá tudo bem. E aí ela sai do quarto e foi no banheiro. Quando ela volta no quarto, eu já estava muito mal, assim, inchada mesmo, e com falta de ar. E eu levantei da cama. Quando eu levanto da cama e vou até o banheiro, eu já vomitei. E nisso que eu vomito, isso eu não relatei ali para você, mas eu estava no banheiro vomitando, minha irmã ela lembrou do sonho, ela falou, Bethânia, o sonho, um domingo, e era literalmente um domingo, aquele dia, e ela sai correndo para chamar o vizinho. E ela me deixou sozinha, porque só morávamos nós duas, e ela foi atrás do vizinho para pedir ajuda. Nisso, que eu estou vomitando, eu vi como se, do canto do olho, assim, como se tivesse alguém passou, assim, próximo de mim, porque eu vi uma túnica branca, mas uma coisa mais translúcida. E depois disso eu dei uma apagada, e aí logo em seguida minha irmã chegou, o meu vizinho não estava, mas ela conseguiu chamar um Uber, um táxi, alguma coisa assim, e já nos levou para o hospital. Lá eu tomei injeções e tal, enfim, eu tive uma crise, um choque realmente. Então esta foi a situação, e passaram-se ali mais uns 2 meses, esta minha amiga, ela veio a falecer. E foi uma morte muito trágica, assim, ninguém estava esperando, enfim. Durante muito tempo eu fiquei muito mal também pela morte dela, porque eu me senti assim, nossa, se eu tivesse avisado, se eu tivesse conversado com ela, se eu tivesse, sabe, talvez me aproximado mais, será que teria outro desfecho? Mas eu não vi, eu vi ela numa maca há anos atrás, e eu tinha esse sentimento de que alguma coisa aconteceria com ela. Mas depois disso, passaram-se os anos, isso não tinha mais retomado. E aí até que eu sonho com ela de novo, e a gente numa espécie de procissão, numas ruelas. E eu acabei, assim, não ligando um fato com o outro. Quem avisou você sobre o dedão foi sua avó, é isso? Sobre o dedão, não. Porque ninguém me avisou que era a unha cravada. O que me avisaram é que num domingo aconteceria uma coisa muito séria comigo. Quem foi que avisou? Foi a voz masculina, deste ser masculino. Enquanto você estava enxergando aquela procissão? Não, na hora do passe. A gente entra dentro dessa casa muito simples, que eu mencionei, e eles falaram, ele falou isso para mim, mas tinha essa, como se fosse os ajudantes, não sei explicar, eu sei que tinham pessoas conhecidas, e tinham mais gente conhecida dentro dessa casa, mas que hoje eu não sei te dizer quem é. E aí, nisso, ele fala para mim que num domingo aconteceria uma coisa muito séria comigo e que eu precisaria ir para o hospital. Mas estava a minha tia, estava a minha avó e tinham mais pessoas que eu não sei dizer quem é, mas que eu sei que eu conhecia. E além disso, eles deram um passe, eles fizeram como se fosse um passe em mim. Quando você fala passe, é algo espírita? É isso? Foi uma imposição de mãos. Isso aí, nitidamente. Mas também, assim, as benzedeiras fazem isso e tal. Eu não quero interligar uma coisa... Entendi. É como uma benção de uma benzedeira. Exato, assim, é como se limpasse. Porque estava numa procissão, isso? Não tinha uma reverência a nenhuma entidade, a um Deus, não tinha isso. Eu tenho uma sensação que era como se fosse uma procissão, mas eu vou falar algo assim que ficou para mim muito nítido, que as pessoas que estavam ali, que elas iam passar por algum problema de saúde e que algumas delas iriam desencarnar. Isso eu tenho certeza. Isso foi no ano 2019. Vamos agora falar da terceira EQM. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Bethânia, que será publicada amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?